Bem, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui e participar desse debate. Aceitei o convite porque achei que era um desafio bastante interessante e, para mim, inclusive, de grande importância. O André Franco Montoro Filho me escreveu explicando o que tinha já acontecido e me convidou para discutir a cultura das transgressões no campo econômico, que é o nosso campo comum. E eu tomei essa liberdade de focar a economia pública. Porque pegar as transgressões econômicas no geral me parecia amplo demais. Agora, a grande discussão da roubalheira nas compras públicas me pareceu importante, é importante no Brasil, e eu descobri ao longo do trabalho, fiz um pouco de investigação, que é importantíssimo no mundo inteiro. Nós não somos exceção a esse respeito. Eu tenho a forte impressão, não consigo evidentemente provar isso, mas eu creio que a grande maioria das compras públicas de maior valor, as grandes obras públicas, os grandes serviços, não só muito dinheiro envolvido, muito tempo envolvido, são objeto de transgressões. E a quantidade de denúncias que praticamente diariamente a imprensa nos mostra, pelo menos reforça essa minha convicção. Então, o que eu estou discutindo aqui são transgressões, não há dúvida nenhuma, amplamente cometidas, eu diria quase que esmagadoramente, em sua maioria, cometidas, e como elas ferem os interesses públicos gerais, é como se não ferisse a ninguém. Quer dizer, isso vale também para sonegar impostos, comprar produtos contrabandeados e assim por diante. Mas eu estou querendo focar realmente as transgressões nas compras públicas. O desvio de recursos em ampla escala por meio do gasto público. Visto isso, eu queria tentar discutir um pouco por que isso é tão fácil. E meu argumento é basicamente o seguinte: para que a compra pública seja, digamos, adequada ao bem público, é preciso que o preço pago seja relativamente baixo em relação à qualidade. Ou seja, a combinação preço-qualidade deve ser a mais favorável possível ao bem público. Isto exige a criação de um mercado especial. Porque aquilo que os governos compram, não estou pensando só num governo, mas todos os governos, é exatamente o que a sociedade não compra. Então, desde armas, uniformes, até construir aeroportos e rodovias e centrais hidrelétricas e tanta coisa mais, ele é o único comprador. Então, tem que se criar artificialmente um mercado, se possível, competitivo, para que o preço e as condições, enfim, da compra pública sejam as mais favoráveis possíveis ao bem público representado pelo comprador. O fato de que é um mercado monopsonista, ou seja, um único comprador, cria uma situação de leilão, na verdade. E algumas vezes se usa mesmo o leilão no sentido oposto, quer dizer, quem oferece pelo melhor preço e pode, inclusive, rever a proposta no processo de licitação. Agora, pelo que eu conheço de teoria econômica, não há preços de equilíbrio em leilão. Acaba-se chegando em algum momento a algum preço e se bate o martelo, e esse é o preço deste leilão. Que este preço vá servir a um próximo leilão, não dá para prever. Porque as circunstâncias de oferta e demanda mudam o tempo todo. Então, o que eu quero, antes de mais nada, dizer aqui é que é muito difícil pegar as fraudes nas compras públicas.
elas são, em geral, fraudadas, a meu ver, paga-se muito mais do que se deveria pagar, em virtude de um processo de corrupção, eu diria, absolutamente institucionalizado. São empresas que se especializam para fornecer a governos. Uma anedota, se me permitem, quando eu fui secretário de Planejamento na Prefeitura de São Paulo, a minha colega Marina Chauí, secretária de Cultura, uma vez me chamou a atenção como é que estava ruim o piano do municipal. Eu tinha acabado de ver um concerto e eu estava absolutamente encantado. Eu, por mim, não trocaria o piano, mas ela estava convicta que tinha que ser trocado. E ela me deu algum valor, disse, olha, não é uma coisa tão cara e tal. Bom, depois de algum tempo, efetivamente, tentou-se comprar um novo piano para o municipal, e o preço enfim, na licitação, o menor preço era X vezes maior do que o preço de um piano no comércio normal. Mas isso é só uma anedota. Coisas dessa natureza, a meu ver, aparecem, eu diria, sistematicamente. A criação de um mercado competitivo se faz através de licitações que tenham regras cada vez mais estritas, porque não somente essa transgressão nas compras públicas é tão ubíqua, mas ela é constantemente denunciada. Isso também é interessante. Quer dizer, não dá para manter em segredo o tempo todo. E este mecanismo da denúncia geralmente anônima, ou pelo menos no início anônima, eu não conheço ninguém que tenha estudado. Porque eu não creio que sejam feitas denúncias por interesse próprio, porque alguém que queria ganhar essa licitação foi prejudicado. Porque se ele tem indícios que foi prejudicado, ele vai à justiça. As denúncias anônimas, eu acredito que são de pessoas, geralmente funcionários, que não fazem parte do complô, porque sem a cumplicidade dos funcionários públicos, a roubalheira é impossível de fazer. E não é um funcionário, são grupos grandes. As investigações da Polícia Federal, geralmente, quando chegam a um resultado, são 20, 30 pessoas sendo presas preventivamente, aí o escândalo é enorme. Mas eu acredito de que são pessoas suficientemente próximas dos processos das compras públicas que percebem que aí há uma baita roubalheira. E existem organismos de controle, mandam a denúncia. E essa denúncia geralmente é acatada, sobretudo se tem indícios críveis e se dá lugar a uma investigação. Investigação essa que leva anos. Leva anos porque a roubalheira, ou o caso geralmente é enorme, são dezenas de pessoas implicadas, e para você depois fazer uma denúncia efetivamente, é preciso provas. Isso leva um bocado de tempo. A grande decepção que ocorre quando as provas não são aceitas pelos tribunais e ninguém é punido. Isto é a regra. Isso eu descobri fazendo esse trabalho, eu não tinha certeza disso. Mas eu abri o site da Controladoria Geral da União e ali existe uma revista com uma porção de informações que para mim foram decisivas. Feita a denúncia, em geral, o que se tenta fazer para obter provas é grampear os telefones. Então você acaba obtendo, através da escuta das conversas dos prováveis implicados, comprovações suficientemente fortes para que o grande público se convença imediatamente que é assim mesmo. Só que quando vai a julgamento, o tribunal considera isso uma violação da intimidade das pessoas e rejeita as provas. Isso acontece, se eu não me engano, não só no Brasil, mas também em outros países. E, consequentemente, sem essas provas, não há condenação. Então, existe um processo em que essa cultura das transações provoca enorme indignação e, ao mesmo tempo, continua sendo praticada.
eu queria, em cima disso, dizer que há grandes dificuldades em criar esse mercado monopsonista, sobretudo quando se trata de obras, porque as obras elas têm que atender a múltiplos objetivos. No meu trabalho escrito aqui, eu tomei o caso do Monte Belo, que é hoje Belo Monte. Belo Monte. Muito obrigado. O Belo Monte é um objeto hoje de grande polêmica, e eu descobri que na época do regime militar já havia um projeto para exploração do potencial elétrico do rio Xingu, só que destruiria o rio inteiro. Haveria 7 ou 8 usinas ao longo do rio, e no fim salvaria isso mesmo. E as populações ribeirinhas, indígenas, ribeirinhos e assim por diante, que vivem no rio, teriam que ir para algum outro lugar. Houve nessa época uma reação dos Kayapoks, nossos indígenas, que convocaram o primeiro encontro dos povos da floresta, coisa que depois continuou. E a reação a esse projeto imenso na época do regime militar foi muito grande, inclusive internacional. Os patrocinadores internacionais desistiram do projeto e ele não foi executado. O projeto que hoje está em polêmica é um projeto, do ponto de vista ambiental, muito menos agressivo, não obstante, ainda com consequências, eu diria, terríveis para uma boa quantidade de gente que vive do Xingu, tal qual, digamos, Deus o fez. O fato de ter 2 projetos possíveis mostra como qualquer obra de maior vulto, pode ser uma represa, pode ser uma rodovia, pode ser um aeroporto, pode ser, enfim, o que for, que ocupa espaço e efetivamente destrói recursos naturais, tem várias abordagens possíveis, dependendo do peso que se dá a diferentes interesses também. E aí escolher o melhor projeto e impedir que esse melhor projeto seja, na verdade, um projeto que dá fortunas a quem não merece, é quase impossível. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui que não há padrão. Cada licitação de maior vulto é um acontecimento meio único, que tem lógica econômica, não há dúvida, mas seria completamente diferente se não fosse assim, se não fosse essa imensa indefinição. Bom, a partir disso, eu encontrei um artigo no site da CGU, em que o autor defende o fato de que nós só temos um jeito para combater esse tipo de transgressões, que é inverter o ônus da prova. Como não dá para provar a roubalheira, você pode eventualmente acusar as pessoas, ou pelo menos exigir que as pessoas que dispõem de sinais exteriores de riqueza completamente incompatível com sua renda, que eles provem a legitimidade do dinheiro que obtiveram. Isso não dá para pôr ninguém na cadeia, evidentemente, mesmo que a pessoa não consiga, mas é possível condenar a pessoa a devolver aos cofres públicos aquilo que deles foi subtraído. Eu achei importante esse movimento que está havendo para mostrar como a cultura das transgressões nas compras públicas é uma coisa extremamente difícil de enfrentar e muito mais ainda de eliminar. Chegado nesse ponto em que eu iria concluir o meu paper dizendo de que no futuro a cultura das transgressões irá muito bem, obrigado, nós é que iremos mal, quando alguém me chamou a atenção de que há uma luta contra essas transgressões, e essa luta é significativa. E eu estou tomando o caso brasileiro e o caso específico da Controladoria Geral da União. Efetivamente, para começar, ela combate a corrupção nas compras públicas através de convênios com a Embaixada do Reino Unido e com as Nações Unidas.
Mas, na verdade, existe o mesmo problema em todos os países quase, ou seja, há um combate às transgressões nas compras públicas e existe, obviamente, a vontade de aprender uns com os outros. Então, existem seminários, existe todo um trabalho de troca de experiências e assim por diante. Seminários que se fazem, em que nossos funcionários vão aos Estados Unidos e vice-versa e tal. Um estudo comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos mostrou, a meu ver, uma particularidade no Brasil que me parece extremamente significativa. A meu ver, a principal arma na luta contra a transgressão nas compras públicas é o controle social. É o que se procura fazer. É um programa chamado Olho Vivo, de olho vivo no dinheiro público. Esse programa me pareceu fascinante. Por quê? Porque ele procura educar o povo, a população brasileira, a respeito do que significam as compras públicas, quem é que perde quando se rouba o dinheiro público, que são geralmente os mais pobres, os que dependem vitalmente dos serviços públicos, que são insuficientes para atender todo mundo, e são insuficientes em parte porque há essa roubalheira imensa. E essa atividade educativa é extremamente inteligente, até onde eu posso julgar. Por exemplo, eles estão fazendo cartilhas para ensinar o povo a fiscalizar políticas públicas de enorme interesse para exatamente os mais atingidos. Então, uma cartilha sobre Bolsa Família, uma cartilha sobre saúde da família, uma cartilha sobre educação. Isso é feito pela CGU, em parceria com vários ministérios, com os próprios ministérios que desenvolvem essas políticas. Mas com essas cartilhas, os mais diretamente interessados provavelmente conseguem perceber quando há ou não há a transgressão. Mesmo porque eu estou convencido que a transgressão não se dá no momento que se assina o contrato. Ela se dá ao longo do contrato, que algumas vezes leva décadas. Uma usina hidroelétrica não leva menos que 10 anos para ser produzida, uma usina siderúrgica também. Um programa tipo Bolsa Família é para durar, eu diria, até que acabem os necessitados. Enfim, esses programas são, saqueados ao longo da execução. Não é o preço inicial que importa, porque uma coisa que leva anos a ser feita, obviamente, há necessidades de reajustar não só os preços, mas os prazos, a tecnologia, sei lá. E é aí que entra a possibilidade do conluio para saquear o cofre público. Então, criar um público escolado, inteligente, capaz de perceber o que está acontecendo e que está se organizando hoje. Hoje, a participação no Estado tem se desenvolvido bastante, e é por aqui que eu vou concluir. Hoje nós temos uma quantidade enorme de conferências que reúnem governo e sociedade civil, geralmente por setores de atividade pública, educação, meio ambiente, economia solidária, enfim, são dezenas. Em geral, esses últimos anos, cerca de 50 conferências dessas aconteceram, com a participação em cada uma delas de dezenas de milhares de pessoas. São gigantescas consultas públicas. A conferência final que acontece em Brasília é apenas o último passo. Antes dele, durante meses, há conferências preparatórias em que participam dezenas de milhares de pessoas. A última conferência que eu ajudei a organizar, de economia solidária, participaram por volta de 17 mil pessoas. O total das conferências feitas, se não me engano, nos últimos anos, envolveu 5 milhões de pessoas. Isso, a meu ver, é importantíssimo, porque nessas conferências, depois dessa consulta toda, os delegados eleitos para a Conferência Nacional acabam tomando resoluções que guiam a ação governamental, dão diretrizes para a ação governamental.
e diretrizes, em geral, de bom senso, são produtos de inteligência coletiva e que podem ser implementados. E o fundamental, evidentemente, é de que essas diretrizes e sua execução sejam acompanhadas pela população. Para isso existem conselhos. Cada uma dessas conferências, tudo começou com saúde, né? Isso já é uma história que tem algum tempo, mas nos últimos anos ela tem sido ampliada. Esses conselhos, são dezenas deles, são compostos por partes do governo que executam as políticas, parte por ONGs ou entidades da sociedade civil sem fins de lucro, que acompanham as políticas, e representantes diretos do setor da sociedade que se beneficia dessas políticas. Esses conselhos têm grande dificuldade em funcionar, porque é tudo gente muito ocupada, até conseguir reuni-los e assim por diante, mas quando funcionam, estou falando agora da minha experiência pessoal, são um bocado interessantes. Ou seja, nós estamos ampliando a democracia brasileira, não só por causa das transgressões nas compras públicas, obviamente isso é apenas um dos aspectos, há muitos outros aspectos também importantes, decisivos, mas eu acho que o ideal de termos, ou desenvolvermos, construirmos uma democracia mais participativa no Brasil está acontecendo. Há mil problemas, está longe de ser o ideal, mas em relação ao que foi, eu acredito que é um passo à frente, importante, o que me permite ser otimista. Para quem me conhece há muitos anos, esse é um defeito meu. Eu tendo a ser assim. Eu acredito que é possível superar essa terrível cultura das transgressões nas compras públicas, desde que a gente consiga mobilizar efetivamente os diretamente interessados, organizá-los, permitir que eles se organizem e, sobretudo, informá-los. Isso a CGU está fazendo numa escala bem interessante, do que se trata e de como se pode pegar exatamente os desvios das transgressões e evitá-las para o bem de todos. É por aí. Obrigado.